Olá, eu sou a Gabi Xavier e bem-vindos a mais um vídeo em que a gente fala de anime, da vida, perguntas curiosas, polêmicas que vocês me mandaram lá no Instagram, dessa vez em @xGabiXavier, então me siga nas redes sociais para mais conteúdos exclusivos e para participar de vídeos como esse. E vocês me conhecem, então já estou munida da minha água, pois com certeza falarei muito mais uma vez e vambora para não enrolar mais no vídeo. Só recadinho extra, aqui na descrição tem link para minha loja que tem estampas como a que eu estou usando de Hunter x Hunter e também tem link para mangás com descontos, preços muito bons, frete grátis, é link de associado, então se você comprar, você aproveita as promoções e me ajuda um pouquinho também. Começando com qual anime que mais te fez rir? Olha, quando eu li essa pergunta, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Hajime no Ippo, que é um anime de esporte, de boxe, mas ele tem um quê de comédia, especialmente ali o núcleo dos mais velhos, o Takamura, essa coisa também dos mais velhos com o mais novo, que é o Ippo. Existe uma dinâmica de comédia que pra mim sempre funcionou muito em Ippo. Então talvez tenha outros animes que são especificamente de comédia que eu tenha rido também, só que eu acho que Hajime no Ippo foi aquele que mais entrosou com o meu estilo e no geral, quando eu penso em risadas, eu penso em Ippo, pelo menos é o que veio na minha cabeça agora, e como é um vídeo de respostas espontâneas, essa é a minha resposta. Mas me conta vocês, qual anime que mais te fez rir pra caramba? Comentem aqui e deixem sugestões de bons animes pra gente rir também. Já jogou Genshin Impact? Não. Na época que surgiu o jogo, e já foi uma febre desde o início, pelo menos quando eu ouvi falar há bastante tempo atrás, já era uma febre acontecendo, ou pelo menos uma perspectiva de que seria uma grande febre, eu já não quis jogar porque eu tive a minha cota de muitos anos de alguns games online, essas coisas que você tem que upar infinito, é um universo pra sempre, você pode jogar infinitamente enquanto aquilo continuar tendo atualizações, e eu sou muito viciável nesse tipo de conteúdo. Mesmo LoL, que são partidas específicas, foi o último vício que eu tive. Eu acho que LoL foi onde eu fechei a porta desses jogos online, porque você ainda tem uma dinâmica de sempre continuar e aquilo não tem fim, e aí eu prefiro honestamente os jogos que você compra, tem ali como zerar, se você for muito obstinado, platinar no máximo, pronto, acabou, e depois se você repetir, é uma nova experiência do zero, mas tem um início, meio e fim claro. Isso precisa acontecer para que eu consiga cronometrar, dividir melhor o meu tempo. Jogos online, por mais legais que possam ser, possivelmente se eu fosse jogar Genshin eu ia me viciar pra caramba, e aí minha vida é por água abaixo, eu já não sou tão organizada assim em cronograma, então melhor não jogar. Mas algum dia rola o mangá de Vinland Saga no canal? Algum dia sim. Algum dia. Tá naquela lista. Aquela de promessas que vão sendo entregues de pouquinho em pouquinho, anualmente. Mas um dia eu venho com esse mangá sim. Até porque daqui a pouco vem segunda temporada. Antes disso, eu cumpro essa promessa pra vocês. Acha que o mapa irá seguir 100% o final do mangá de Shingeki na última parte do anime? Eu não acho que vai ser 100%, porque nunca é 100%, é sempre uma adaptação, até por questões de tamanho, de linguagem, explicar melhor isso, enquadrar melhor aquilo, ou às vezes não, né? Às vezes a adaptação piora a experiência que era melhor ou não no mangá, mas sobre Shingeki eu acho que a última parte da última parte deve ter algumas micro diferenças, embora eu não acredite, pelo menos não até esse ponto, no AOE, que é o Anime Original Ending, o final original do anime, porque eu acho que mudanças precisam ser iniciadas antes, não na pontinha final, senão você perde coerência. É claro que dá pra ter algumas mudanças até significativas em pequenos pedaços do roteiro desse fim do fim do fim, mas eu não tendo a crer em qualquer mudança substancial por coerência interna, como eu disse, para não sacrificar o que já foi feito até relativamente bem fiel, e porque eu acho que não tem tantas razões para o estúdio mudar. A recepção foi negativa de grande parte do público, mas no Japão não foi negativa assim. Então eu acho que o Isayama ele tem ele mesmo críticas ao seu trabalho, então pode ser que se acrescente, se explique melhor. Essas esperanças de coisas melhores trabalhadas eu ainda tenho, mas mudar drasticamente, personagem que morreu não morrer e vice-versa, isso eu não tô colocando na minha listinha de expectativas. Se acontecer e for legal, aí eu comemoro. Por enquanto, tô esperando mais ou menos a mesma coisa que a gente teve no mangá, sim. Com o adendo de que eu geralmente curto mais a experiência no anime de Shingeki, porque já falei, né, trilha sonora me compra, e eu gosto da animação, da direção, então eu acabo sendo mais tendenciosa quando eu assisto do que quando eu li. Já bebeu água hoje? Olha, hoje já, mas faz tempo, então vou aproveitar que eu trouxe a minha água e só um minutinho.
Mas e você? Já bebeu? Aproveite esse momento e beba também. Gabi, o que tá achando dessa temporada atual e quais são os seus hypes para a próxima? Emanuel, eu acho que essa temporada atual de anime tá bem assim, morna, fraquinha. Todo ano a gente tem aquelas temporadas que tem mais lançamentos, mais hypes. E nesse ano, sem dúvidas, tivemos alguns bons lançamentos que pegaram ali a temporada de inverno, ou seja, os primeiros meses do ano, mas os maiores lançamentos, maiores hypes da maior parte das pessoas vêm agora nessa temporada de outubro ou outono do Japão. Do que eu estou mais esperando e provavelmente o que eu comentaria aqui no canal, vou tentar me lembrar, não tenho uma lista pronta na cabeça, mas vou tentar aqui trabalhar contra a minha amnésia. Eu quero muito ver, é claro, a continuação de Spy Family, Bleach, o arco final, é uma coisa que eu tô com bastante expectativa também. Boku no Hero Academia, eu não curti tanto a última temporada, porque o arco em si, eu já achava que ele não era um momento de ápice, de grande glória da história de Boku no Hero, e a adaptação também não privilegiou nem um pouco essa parte da história, mas o que vem por aí eu espero que seja melhor. Eu acho que é uma parte da história que pode ser muito melhor trabalhada. Eu quero muito ver Mob Psycho, é a última parte do anime, e é uma história que já foi finalizada e agora tem tudo pra encerrar de uma maneira magnífica. É um anime que, por si só, tem grandes cenas de animação, de direção, na verdade, de arte, que são incríveis, metaforicamente, artisticamente belas pra caramba, e também é uma história com mensagens que eu acho muito importantes, e um anime que é um pontinho fora da curva de várias dessas histórias que a gente acompanha, então também é um grande hype pra mim na próxima temporada. Volta também Fumetsu no Anatae, que é outro anime que eu tava acompanhando, e a parte que vem agora adaptada em relação ao mangá também uma boa parte da história, e tem algumas outras estreias que aí eu prefiro esperar pra acompanhar. Do que eu estou de olho mesmo pra comentar e pra assistir na próxima temporada são estes nomes. Mas eu sei que vocês estão de olho em várias outras coisas. Dividam aqui embaixo também os hypes de vocês, mas provavelmente eu vou ficar mais ou menos por esse bloco aqui, se eu não esqueci nada, porque eu tenho a tendência de esquecer. Gabi, isso não é uma pergunta, mas queria aproveitar a oportunidade para agradecer a você e também ao André. Eu conheci o canal em uma época muito difícil da minha vida e os seus vídeos me distraíam e faziam com que eu esquecesse de todos os meus problemas. Eu fico muito contente com o sucesso que vocês vêm alcançando, pois vocês rompem a barreira do entretenimento e transformam a vida das pessoas. Parabéns por chegarem onde estão. Desejo todo o sucesso do mundo e prometo que sempre irei acompanhar. Esse é o Jefferson, que é apoiador assim do canal há séculos, há anos, e eu que fico muito grata, nós ficamos muito gratos com o seu apoio, e apoio mesmo assim, em off, independente de qualquer apoio financeiro, porque essas pessoas que estão aqui no canal, que acompanham meu trabalho há tantos anos, saibam que eu conheço vocês. A não ser que vocês mudem a foto, o avatar e o nome completamente, eu reconheço as pessoas que sempre voltam, ou pessoas que somem e de repente voltam aqui pro canal. E ao longo dos anos, é claro que eu mudei, o canal também muda, e vocês mudaram, então conseguir manter essa relação com vários de vocês ao longo do tempo é algo muito precioso, e é o que me mantém aqui dia a dia, entre altos e baixos. É isso que nenhum número compra, é isso que nada desse mercado e instabilidades pode desfazer, então eu que agradeço, Jefferson, fico muito feliz quando eu recebo. Não consigo responder todas essas mensagens que eu recebo, mas quando eu leio que eu ajudei, que eu mudei a vida de alguém, saibam que vocês também estão diariamente, ao assistir aqui, ao estar agora neste vídeo, a deixar um like, qualquer apoio, qualquer atenção que vocês dividam aqui neste canal, vocês também estão mudando a minha vida constantemente, ativamente, todos os dias. O meu muito obrigada ao Jefferson, muito obrigada a todos vocês, aproveito também mais esse momento e fiquei muito feliz com essa mensagem, de verdade. Acha que o estúdio que animou Hunter x Hunter vai voltar a animar os futuros arcos? O estúdio que animou a última adaptação foi Madhouse, e animou num período que Madhouse estava no ápice. Hunter x Hunter 2011, inclusive, é um dos grandes cases da época da Madhouse em quesito de animação, de direção, e eu acho que a história ainda precisa caminhar um pouquinho mais pra gente ter material, seja qual estúdio for pegar pra animar, e eu espero que sim. Hunter x Hunter tem tudo pra continuar sendo adaptado, animado, mas eu acredito que agora que o Togashi tá prometendo um lançamento aí em bloco de novos capítulos, se a saúde dele permitir, se as questões de produção lá de Hunter x Hunter permitirem que a história continue agora num ritmo um pouquinho mais fluente, pode ser que sim. Talvez não a Madhouse, porque as coisas se renovam, o comitê de produção
produção pode ser outro, os interesses mudam, as pessoas, o dinheiro circula, então pode ser que outro estúdio volte a animar Hunter x Hunter que não Madhouse, e isso não significa que seria uma péssima adaptação ou pior, muito pelo contrário. Mas eu tenho expectativas e eu ainda acredito que sim, Hunter x Hunter vai ter uma continuação, porque é um mangá ainda promissor, é um fandom ainda ativo. Eu acredito que quando este material puder ser adaptado e continuar sendo adaptado, o sucesso vem aí, então eu ainda creio, eu ainda acredito. Se você também é um crente do anime de Hunter x Hunter, do futuro desse anime, por favor, não me deixe sozinha também e coloque aqui embaixo. Eu creio em Hunter x Hunter anime, o retorno. Faz um vídeo falando sobre Sonny Boy, por favor. Sonny Boy foi um anime que me surpreendeu. Coloquei, inclusive, eu fiz ano passado um top favoritos do ano e coloquei Sonny Boy. Falei muito por cima do que eu achei, porque lista é uma coisa mais rápida. Por mais que eu fale muito, eu devo ter falado o quê? 3 minutos sobre o que eu achei de Sonny Boy e por que eu gostei. E este e outros animes que são menos falados no ano passado ou em outros anos, eu tenho muita vontade de trazer para o canal. Caso vocês não saibam, eu tenho começado a fazer conteúdos nas redes sociais, colocando algumas dessas opiniões mais rápidas e pontuais, seja em lista ou separadamente, de alguns desses animes ou mangás que eu não tenho tempo de comentar aqui no canal. E também tem um projeto saindo para fazer resenhas separadas, inclusive escritas, mas sobre isso eu falo num futuro vídeo. Sonny Boy não garanto que eu vou trazer aqui pro canal, porque tem várias outras promessas, como eu disse, naquele bloco de promessas lançadas anualmente, mas é algo que eu tenho muito interesse sim, e sem dúvidas é um anime muito especial, que me chamou a atenção e um dos que eu mais gostei no ano passado. O Milton Books marcou a mim e ao André perguntando se voltaremos ao Japão em 2023, e beijo pra youtuber favorita dele, cada vez mais preferida, e abração menino André. Muito obrigada, Milton, por todo o carinho, e sim, pra quem não tá sabendo, lancei um vídeo explicando, mas nós voltaremos ao Japão em 2023, inclusive com outras pessoas, inclusive pessoas que também eu vi aqui já que mandaram perguntas, e a gente tá muito feliz e vai ter conteúdo e vlog, toda aquela coisa que teve muita repercussão positiva de vocês também, o que me deixou muito feliz, e a gente conversa melhor sobre isso, ainda tem uns meses aí pela frente, mas sim, 2023 estaremos lá. Antes de eu puxar outras perguntas mais rapidinhas, vamos parar nessa pergunta aqui, que eu sempre fico meio em dúvida se eu respondo ou não esse tipo de coisa, porque são assuntos mais delicados, mas vamos lá, vou tentar entrar nesse arame farpado aqui. Por favor, pegue a sua água, respire, beba a sua água com calma, e se você concordar ou não comigo, não tem problema, mas vamos tentar discutir sobre esse assunto aqui com bastante sabedoria. Gabi, você acha que a militância exagerada tá atrapalhando certos assuntos pesados em animes? E que os autores estão com medo dos juízes da internet e da repercussão? Sinto pessoalmente falta de certos assuntos em animes novos. Fica muito difícil, honestamente, eu saber que tipo de assunto você sente falta em animes novos, mas eu vou começar dos macropontos até a gente chegar nessa questão da militância. Primeiro, eu acho que talvez você sinta falta de assuntos diferentes nos animes por 2 motivos diferentes. Talvez a sua expectativa esteja indo contra a tendência atual, e sim, isso existe. Isso acontece com filmes e séries também. A gente tá, por exemplo, numa onda muito grande de true crime, de histórias reais ou que lembram realidade, crime, suspense. Tem uma fase que entra muito pra fantasia, e isso não é diferente numa produção de animes e mangás. Existem tendências de linguagem, de temas, de gêneros, e talvez o que você mais queira, ou talvez algo que você gostava por nostalgia anos atrás, que você mais encontrava, não esteja sendo feito tão frequentemente agora, porque não é a época, tem outras coisas. A segunda hipótese, entretanto, é que você esteja olhando só para os mais hypados animes e não encontre entre eles aquilo que você mais quer, porque honestamente, todas as temporadas, todos os anos, infinitos animes são lançados. Mesmo eu que tento parar pra assistir pelo menos o primeiro episódio de todos, em todas as temporadas, não dá pra eu assistir 100%, a totalidade. Chega num ponto que eu preciso fazer escolhas, e olha que eu me obrigo a fazer isso e assistir vários, simplesmente pra eu ter conhecimento, simplesmente porque nesse ano eu decido fazer um top no final do ano, e pra isso eu preciso assistir vários animes pra não ficar perdida na hora de escolher. Então, a não ser que você consiga encaixar tudo na sua agenda, possivelmente alguns títulos estão escapando ao seu conhecimento, e dentro desses títulos e novos animes,
podem ter aqueles que tenham que eventualmente você tá sentindo falta. E por que eu entro nesse ponto? Vamos lá. O que seria a militância exagerada? Eu vou dizer que eu não pesquiso esse assunto. Eu não sinto particularmente nada em animes, que eu acho que tem um funcionamento diferente das produções de série ocidentais, por exemplo. Mas em animes, eu não sinto nenhuma diferença, nada que esteja sendo cortado por causa de uma militância na internet. Eu não acho que isso influencie, primeiro, a produção de mangás, porque grande parte dos animes, apesar de uma quantidade legal de originais que vem crescendo, grande parte são adaptações de materiais de mangás que foram lançados há 2, 3, 4 anos atrás ou até mais tempo. E nessas produções, eu ainda encontro histórias que têm muita violência, que tem muito palavrão, vamos dizer assim, que tem cenas de violência, inclusive sexual, humor de vários tipos, histórias com romance, sem romance, com ação, sem ação. Eu encontro toda essa gama de conteúdos que a única diferença que eu consigo ver em relação a animes do passado, por exemplo, é, como eu disse, de linguagem, que às vezes piadas de antigamente não funcionam mais com o público e aí mudou a fórmula. A gente acabou de ter uma adaptação nova, um remake de Bastard, pra Netflix inclusive, que é uma história cheia de pontos que eu achava que não funcionaria mais hoje em dia para a mentalidade do público atual numa plataforma global como a Netflix, mas aparentemente funcionou. Sabe o que eu vi bastante no meu vídeo comentando Bastard? Mais pessoas reclamando da militância do que, não da minha, porque o meu vídeo eu acredito que foi bem tranquilo para as pessoas em geral, mas mais gente reclamando da militância do que pessoas reclamando do anime em si. Então será que não existe uma reclamação muito maior do que o barulho de algumas pessoas que têm todo o direito de não gostar de certos elementos em animes, em séries, o que seja? Eu não vejo qualquer movimento, tudo bem que eu não estou frequentando internet tipo Twitter. Eu não vejo qualquer parte desse movimento influenciando produções de anime. Censuras que a gente vê de violência, que nas páginas eram piores e no anime foi muito abrandado, cortaram, foi só um sanguinho pulando e no mangá tinham tripas, são censuras que geralmente são colocadas para que o anime passe em certo horário na TV japonesa, então não tem nada a ver com militância, é uma questão de censura para vender mais, para conseguir passar num horário mais adequado, para chamar mais pessoas, para aí sim vender mangá. Quando é adaptação de mangá em especial, a gente sempre tem que ter na cabeça que os animes no Japão, eles servem sobretudo para vender o mangá, então muito cuidado na hora de analisar coisas que foram censuradas. Vocês sabem muito bem, quando eu dou minha opinião, que tem algumas coisas, alguns elementos que, por exemplo, não funcionam comigo e eu não gosto. A minha diferença, quando eu falo, talvez, em relação a esses elementos, é que eu tento ser muito bem, assim, categórica ou justa ao dizer que isso aqui é algo que eu não gosto, mas eu acho que é adequado para esse público que está se propondo e não precisa me agradar necessariamente. Então eu tento dividir essa caixinha do que eu gosto, do que não é pra mim, e eu tenho todo o direito de não gostar de algo e você também tem todo o direito de não gostar de algo, inclusive algo que, por exemplo, eu elogie e vice-versa. Mas tem pessoas que são um pouquinho mais acaloradas, né, que falam que não gostam e, por exemplo, não querem que aquilo exista. Eu acho que talvez as pessoas estejam supervalorizando essas opiniões, achando que elas têm mais peso do que realmente têm. Quando a gente fala, entretanto, de outras mídias, como séries e filmes, aí é outro papo, porque aí é um público mais ativo, mais próximo desse conteúdo, e as coisas se modificam de novo. Eu não acho que é simplesmente por causa de militância, é porque o público está demandando algo, e quando as pessoas falam quem lacra não lucra, não é bem assim. Tenho certeza que qualquer empresa só muda a sua abordagem, só insere X, Y ou o que for dentro da história, se isso for reverter de uma maneira significativa. O que eu não vejo acontecer até este momento com o anime. Talvez só seja o caso dessa pessoa ou o caso de algum de vocês de não estar procurando no nicho que você deseja ou achando que todas as produções têm que ser num padrão X e não. O público se diversifica e os animes se diversificam também. Só que é bastante cuidado em dividir o que é uma pessoa com uma opinião de não gostar de algo exageradamente e às vezes uma pessoa que está pontuando algo que
pode ser pensado direitinho, né? E falar sobre isso, criticar isso na indústria, questões problemáticas, inclusive no Japão, com contexto, eu não acho que é militância. Eu acho que é uma discussão saudável que pode acontecer e cabe a cada um de nós ter maturidade também para discutir algumas dessas questões, beleza? Falei demais, né? Eu sabia que isso ia acontecer. Vou tomar rapidinho mais uma água pra gente terminar com outras perguntinhas. Rafael Rodrigues, que se eu não me engano, Rafael vai com a gente na viagem também pro Japão, perguntou: cerejeiras sempre foram minhas flores favoritas e sempre reparei nos animes as cerejeiras. Qual a relação da flor com o Japão e os animes? Tipo, por que elas viraram um símbolo tão aclamado? Gostaria de saber disso. Rafael, eu seria muito leviana se eu dissesse que eu conheço com profundidade a simbologia das cerejeiras, então eu vou falar por cima e me comprometer a pesquisar isso melhor, especialmente para nossa viagem, que a gente vai viajar durante o período das sakuras. Do que eu sei, a cerejeira é uma árvore nacional, símbolo nacional do país, portanto, só aí já existe um vínculo muito grande com o próprio Japão, e isso se reflete no anime, muitas vezes de uma maneira poética. Um dos significados que eu sei que existe da cerejeira é sobre essa, como se chama? Essa forma muito breve, intensa, bela, porém breve da própria vida, da finitude das coisas. Até mesmo aquele filme 50 centímetros por segundo, que tem muito da ideia da sakura, da pétala que cai, ela traz bastante desse conceito também, que é a ideia de que a sakura, lá no Japão, ela vem, ela floresce de uma maneira incrível, maravilhosa, só que ela se vai num instante. Da mesma forma que ela veio, com a mesma beleza que ela chegou, ela se vai. A pétala cai e rapidamente aquilo se acaba. Eu sei que existia também muito das folhas de sakura vinculadas aos samurais na época da guerra. Acredito que também durante a Segunda Guerra Mundial, preciso pesquisar melhor para ter certeza, mas exatamente também sobre essa intensidade e rapidez com que a vida pode acabar. E por isso e por várias mensagens que certamente existem a mais, muito a mais do que isso que eu disse sobre as flores de cerejeira, que os animes também incorporam bastante desse símbolo nacional dentro das mensagens do anime, do cenário simplesmente às vezes, e em certos momentos no próprio roteiro, na própria construção, na metáfora da história em si, o que deixa tudo muito mais bonito. Me comprometo a estudar isso melhor, para daqui a um tempinho saber responder melhor essa questão. Se alguém souber, inclusive, quiser acrescentar, eu agradeço muito, porque eu sei que vários de vocês já pesquisam sobre esses assuntos também. Gabi, você está vendo o Made in Abyss? Fale um pouco sobre ele. Fábio, eu fiz primeiras impressões aqui no canal e tô devendo trazer metade de impressões da temporada. Se eu não trouxer nessa semana, eu vou tentar trazer pra próxima. Não prometo, mas vou tentar. Qual o mangá que você mais gosta da arte? Possivelmente Berserk, mas tem um vídeo antigo aqui no canal, deve fazer uns 4 anos que eu lancei, só de mangás com arte linda, que eu acho muito bonitas, e eu vou tentar lembrar de linkar aqui no izinho. Então, demora uma meia hora aí, atualiza o vídeo, que talvez eu lembre, ou alguém me lembre de colocar esse videozinho aqui em cima. A Dani tá fazendo uma pergunta também sobre o Japão. A Dani, eu sei, tenho certeza que vai viajar com a gente. Lá na primavera é muito frio? No Japão. Pergunta de uma pessoa acostumada com calor e sem roupa nenhuma pra viajar. Dani, eu nunca fui na primavera. Eu fui no inverno e no verão. E pelo que eu pesquisei, porque tudo pode variar, eu fui em 2 invernos já, que um era muito mais frio que o outro, então a gente sabe que coisas estranhas acontecem com o tempo, mas do que eu vi, a temperatura deve ficar mais ou menos entre 15 e 18 durante o dia, e à noite talvez um pouquinho mais frio, mas eu acredito que é parecido com o inverno aqui do sudeste brasileiro, posso dizer assim, não é nem do sul. Então eu acho que deve ser uma temperatura friazinha, talvez um casaco, um casaquinho dê conta da situação, mas isso porque eu não sei como é a sua percepção de frio. E você só tem roupa para calor, então, assim, eu acho que fica mais ou menos nessa temperatura, mas o Google te ajuda e com certeza também a agência vai conseguir te indicar um pouquinho melhor o que usar. Nunca fui, vamos descobrir juntas como vai ser a temperatura no Japão no ano que vem. E é isso, depois de falar bastante mais uma vez, acabar com quase toda a minha água, espero que vocês tenham curtido mais esse Gabix Responde. Se você não participou ainda, me siga nas redes sociais para você participar do próximo vídeo e de várias outras dinâmicas que eu tô trazendo aqui pro canal também e novidades envolvendo vocês. Espero todos vocês em todos os próximos vídeos e a gente se vê. Tchau!